Olá, paz! Que bom ter você aqui para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes, inicia o terceiro trimestre de 2025, que tem por tema a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, bases para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Lições comentadas pelo nobre pastor José Gonçalves. Esta lição, a lição de número 1, é fundamental porque nos conecta diretamente ao berço, às raízes da nossa fé pentecostal, mostrando como o derramamento do Espírito Santo não foi apenas um evento histórico, mas um momento que inaugurou a igreja viva e poderosa de Cristo no mundo. Então já prepara o coração, já prepara a caneta, o caderno para as anotações, porque a aula de hoje vai fortalecer a sua fé, renovar o seu ânimo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o link com a sua igreja, em nome de Jesus. Dando início à lição de número 1, vamos, logicamente, considerar, como sempre fazemos, algumas particularidades interessantes que é possível que sejam compreendidas na nossa introdução. E a nossa introdução vai nos dar a possibilidade de reconhecermos algumas perspectivas com as quais nós vamos interpretar a lição de hoje, com as quais nós vamos fazer a leitura desta lição. E a primeira perspectiva que nós vamos utilizar para interpretar, para fazer a leitura desta lição, é a perspectiva pneumatológica, a perspectiva do Espírito. Significa dizer que nós vamos encarar o derramamento do Espírito no Pentecostes como um marco que inicia a igreja como uma comunidade profética, uma comunidade que proclama no poder do Espírito Santo. Nesse sentido, o Pentecostes não foi apenas o nascimento da igreja como instituição espiritual, mas o surgimento de uma comunidade profética. O apóstolo Pedro, ao interpretar o evento em Atos 2, recorre à profecia de Joel, afirmando: "E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão." Então, nós precisamos, num primeiro momento, considerar essa primeira perspectiva com a qual nós poderemos fazer a leitura e com a qual nós seremos, eu diria assim, apresentados à possibilidade de compreender mais profundamente a lição de número 1. Lucas apresenta o Espírito não apenas como selo da salvação, mas como agente que capacita para a missão profética. O Pentecostes cumpre a profecia de Joel e estabelece a igreja como uma nova comunidade profética do reino. A segunda perspectiva com a qual nós poderemos fazer a leitura desta lição é a perspectiva escatológica, ou a perspectiva dos últimos dias. Nesse sentido, nós precisamos considerar que Lucas ensina que esse acontecimento, o derramamento do Espírito, tinha um significado especial para o fim dos tempos. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos revelam uma teologia escatológica do Espírito. O derramamento do Espírito é interpretado como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como, lembrem-se dessa frase, o início dos últimos dias. O teólogo Craig Keener diz o seguinte: Lucas demonstra que com o Pentecostes inicia-se o tempo final. O derramamento do Espírito sobre todos é o sinal visível de que os dias profetizados chegaram. A escatologia se torna presente. É só lembrar da profecia de Joel: e acontecerá que nos últimos dias, ou seja, o derramamento do Espírito, o Pentecostes,
inicia o que nós conhecemos como os últimos dias, inicia o fim, inicia esse, eu diria, andamento do plano de Deus, que tem a igreja como protagonista, para um momento final. E a terceira perspectiva com a qual nós podemos fazer a leitura da lição de número 1 é a perspectiva cristológica. Nesse sentido, o Pentecostes foi uma prova clara que Jesus havia ressuscitado e agora estava à destra de Deus exaltado. E em Atos 2, 32 e 33, tem-se a seguinte leitura: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Derramamento do Espírito é tanto uma consequência quanto uma comprovação da ressurreição e ascensão de Cristo. Sem a ressurreição não haveria exaltação, e sem exaltação não haveria Pentecostes. Então, quais são as três perspectivas que nos ajudarão a fazer a leitura e nos ajudarão, logicamente, na interpretação da lição de número 1, perspectiva pneumatológica, perspectiva do Espírito. O dia de Pentecostes inicia uma comunidade profética. A segunda perspectiva, perspectiva escatológica, o derramamento do Espírito inicia os últimos dias. Terceira perspectiva, perspectiva cristológica. É o Cristo exaltado que derrama o Espírito. Dito isso, vamos ao nosso ponto 1, a natureza do Pentecostes bíblico. E aí a gente precisa, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, abrir um parêntese para reconhecer que existem outros movimentos que se autodenominam Pentecostes ou pentecostais. Por isso é sempre necessário, ao longo da história da igreja, especialmente agora, nós reconhecermos aquilo que algumas alas teológicas chamam de pentecostalismo clássico, e aqui nos convenciona, é interessante chamar de Pentecostes bíblico. E nós vamos ver nesse primeiro ponto que ele é de natureza divina, ele é um evento paralelo ao Sinai, não é igual, semelhante, mas tem algumas conexões, eu diria assim, muito importantes de serem consideradas, e é um evento centrado em Cristo e nos tempos finais. Sobre esse primeiro aspecto da natureza do Pentecostes, tem-se o primeiro subponto. Ele é de natureza divina. Como é que isso fica caracterizado? Fica caracterizado que o Pentecostes é um evento de natureza divina, porque nós temos, pelas palavras de Lucas em Atos 2, como ele apresenta o derramamento do Espírito, é o que nós chamamos tecnicamente de teofania, ou seja, uma revelação do próprio Deus. Nesse sentido, em vista desta consideração teofânica, Lucas descreve uma revelação de Deus como aquelas do Antigo Testamento, marcantes para a história do povo de Israel. Nós consideramos, portanto, que o Pentecostes é de natureza divina. O relato de Lucas sobre o derramamento do Espírito no Pentecostes apresenta elementos sobrenaturais que expressam uma manifestação direta da presença divina. Como é que nós consideramos que o Pentecostes é de natureza divina? Olhando para a maneira como Lucas o expressa, o apresenta, com características e manifestações sobrenaturais, que inclusive, como veremos, se assemelham a outras manifestações de Deus, especificamente no Antigo Testamento, pelas quais nós concluímos que se trata de uma manifestação
direta da presença de Deus, uma conexão direta dos céus com a terra. O som, como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas como que de fogo, não são meras metáforas poéticas, são teofanias, ou seja, manifestações visíveis e audíveis de Deus. Estava se cumprindo exatamente aquilo que o profeta Joel tinha tentado expressar em vista do que ele foi inspirado por Deus para dizer, sinais, coisas que eram possíveis de ser ouvidas e coisas que eram possíveis de ser vistas. Certamente Joel estava tendo esta visão do que Lucas descreve. Esta visão do que Lucas descreve é uma revelação direta de Deus. O vento, ou pelo menos o som como de um vento, e o fogo eram imagens familiares da presença de Deus na história de Israel. Lucas intencionalmente vincula o Pentecoste à tradição das manifestações divinas do Antigo Testamento. Portanto, o Pentecostes é de natureza divina, que, entre outras coisas, se trata de uma revelação direta de Deus. Segundo subponto, como consequência, logicamente, do primeiro, tem-se que o Pentecostes é um evento paralelo ao Sinai. Porque, de maneira geral, o Pentecostes é um evento paralelo ao Sinai? Porque, como no Sinai, se trata de uma teofania, de uma revelação direta de Deus. Mas o paralelo entre Sinai e Pentecostes e Sinais vai para além disso, tem algumas considerações teológicas, inclusive pelas quais nós entendemos que é nesse momento que a igreja é inaugurada. Quando nós olhamos para a teofania da Antiga Aliança, a revelação da Antiga Aliança, que foi no Monte Sinai, nós precisamos, assim, encontrá-lo, logicamente, em Êxodo 19 e 20. Legalmente, juridicamente, Israel nasce aqui, quando Deus estabelece com ele uma aliança, que é resultado da teofania, de uma revelação. O que é que se tem nessa teofania da Antiga Aliança? Fogo, trovões, relâmpagos e som de trombeta, ou seja, barulho, aquilo que é possível de ser ouvido. Deus desce no monte em fogo e fumaça. Voz audível de Deus que assusta o povo, entrega da lei escrita em tábuas de pedra, estabelecimento da antiga aliança com Israel, o povo fica temeroso e distante. Olha aqui o comentarista Kennedy diz, a manifestação divina no Sinai foi uma revelação poderosa, mas distante, com limites impostos para preservar a vida do povo. O som, o fogo e a voz eram elementos que marcavam a santidade e a separação de Deus. Se nós fôssemos considerar apenas esse aspecto da distância, nós já perceberíamos que o evento do Pentecostes é democrático, inclusivo, porque não separa, mas une, aproxima, o Espírito vem para habitar. É uma revelação de Deus que não separa, mas uma revelação de Deus que, entre aspas, reveste, coloca a sua presença no ser humano. E no Pentecostes nós temos, logicamente, a teofania da nova aliança. O que é que a gente tem? Nós temos som como de um vento veemente e impetuoso, línguas como que de fogo, visíveis sobre cada um, vozes em diversas línguas proclamando as grandezas de Deus, entrega do Espírito Santo cumprindo a profecia de Joel, estabelecimento da nova aliança agora com a lei escrita pelo Espírito no coração, e o povo se aproxima e ouve em suas próprias línguas. Assim como o Sinai foi marcado por uma teofania, uma revelação direta de Deus com som e fogo, também o Pentecostes reproduz esses sinais. Mas agora, democratizados. O Espírito não desce sobre o monte, mas sobre pessoas,
não fala a um só homem, mas a todos. Percebam, senhoras e senhores, que além de nós considerarmos apenas os paralelos, são eventos parecidos, os elementos que sucedem no evento do Sinai são elementos que reaparecem no evento de Jerusalém. Nós reconhecemos essa proximidade agora do povo, essa, eu diria, revelação mais íntima da presença de Deus, a lei não mais em pedra, mas no coração, escrita pelo Espírito. Portanto, considera-se aqui que se inaugura, assim como se inaugurou uma relação de Deus com Israel no Sinai, se inaugura uma relação de Deus com o novo povo, com a igreja em Jerusalém. Essa relação, ela possui um pacto, uma aliança, não como a aliança do Sinai, que estava escrita em tábuas de pedra, mas agora é escrita, como o apóstolo Paulo vai descrever isso em outras ocasiões, com sangue no nosso coração, demonstrando tanto o cumprimento da profecia dos profetas Ezequiel e Jeremias, dizendo que Deus nos daria um coração e colocaria dentro dele a sua lei, como também demonstrando a disposição do Espírito para nos ajudar a obedecer. Terceiro subponto é um evento centrado em Cristo e nos tempos finais. Portanto, o Pentecostes é cristocêntrico e escatológico. O evento é centrado em Jesus. Na poderosa pregação de Pedro no dia de Pentecostes, ele deixa claro que aquele derramamento do Espírito não era um acontecimento isolado, mas profundamente enraizado na obra de Jesus Cristo. Pedro começa a descrever o evento de Pentecostes, começando pela cruz, passando, inclusive, pela expressão, pela declaração das injustiças cometidas pelo povo de Israel contra Jesus, a ressurreição de Jesus, ou seja, demonstrando o fato de que o evento de Pentecostes não é um evento isolado dos últimos acontecimentos, morte, condenação, morte, ressurreição ao terceiro dia e ascensão. O evento do Pentecostes está nessa linha de sucessão do plano de Deus que tem o quê? Cristo como centro. Pedro afirma que Jesus foi entregue, morto e ressuscitado, exaltado à destra de Deus, e que essa exaltação é a base para o envio do Espírito Santo. Não existe Pentecostes sem um lugar central para Cristo. Não existe Pentecostes sem um trono erigido para Jesus. Não existe Pentecostes sem o protagonismo de Jesus. Pentecostes, o que decorre disso é um evento centrado em Jesus. E é um evento também que inicia os últimos dias. Pedro também interpreta o Pentecostes como cumprimento da profecia de Joel ao afirmar: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Isso mostra que a era inaugurada, a era do Espírito inaugurada no Pentecostes é também o início de uma era escatológica, ou seja, o tempo do fim já começou com a vinda do Espírito. Pentecostes não é apenas o começo da igreja, mas o início da reta final do plano de Deus para a humanidade. Como é que nós conhecemos no calendário profético que os últimos dias já começaram? Por ocasião do evento do Pentecostes. Por que o evento do Pentecostes é um evento escatológico? Porque ele é o cumprimento da profecia de Joel, e a profecia de Joel diz que esse derramamento ocorreria nos últimos dias, ou seja, Atos 2 é o ponto no calendário profético de início dos últimos dias. Os últimos dias não virão, já existem. Os últimos dias foram inaugurados. Esse plano, esse momento decisivo do plano de Deus foi inaugurado no dia do Pentecostes, e aí nós vamos começar a ver a importância da igreja e da sua força espiritual proclamadora dada pelo Espírito Santo
nesse contexto escatológico. A igreja pentecostal é uma igreja que está com uma expectativa do arrebatamento, mas uma igreja que está muito consciente da urgência de que, muito embora esteja vivendo os últimos dias, ela precisa pregar enquanto há tempo. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto, o propósito do Pentecostes bíblico. E aqui nós vamos verificar que os propósitos do Pentecostes bíblico passam pela verdadeira adoração e pelo poder de testemunhar. Ou seja, o Pentecostes bíblico é essencialmente proclamador, é essencialmente comunicativo e proclama e comunica em variadas direções. Quando nós compreendemos esse aspecto da adoração, o Pentecostes estimula a igreja, eu diria assim, a falar, a comunicar para cima de maneira vertical. Quando nós reconhecemos o Pentecostes como poder para testemunhar, nós o reconhecemos como essa força para a igreja proclamar, ou seja, falar, é uma comunicação horizontal, falar para as pessoas que estão ao seu redor e todas quantas possa alcançar. Primeiro subponto, promover a verdadeira adoração. O verdadeiro Pentecostes está intimamente, essencialmente relacionado à adoração. Portanto, o Pentecostes pode ser reconhecido como uma experiência que produz verdadeira adoração. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover uma verdadeira adoração. Atos 2,11 diz assim: tem-os ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Portanto, fica claro que não existe um Pentecostes bíblico que não promova a adoração a Deus. Não é um evento, não é um movimento que perde a orientação da verdadeira adoração ou coloca no centro da adoração qualquer outra coisa, experiência, pessoas. O lugar da adoração no verdadeiro Pentecostes já está preenchido. É o lugar da verdadeira adoração. E a verdadeira adoração é cristocêntrica. A verdadeira adoração é para Cristo. Afinal de contas, o Pentecostes é um evento centrado em Cristo. O dom de línguas em Atos não era um mero sinal de êxtase, mas um meio de proclamar as maravilhas de Deus numa adoração espiritual e transcultural. O que eu disse em uma das lições passadas, em outra oportunidade, quando falávamos do batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder e a evidência inicial das línguas estranhas, repito, as línguas estranhas não são apenas uma evidência do batismo com o Espírito Santo, mas elas cumprem o propósito da adoração. E aqui nós vamos reconhecer como consequência dessa consideração que um Pentecostes sem adoração não é bíblico. O mesmo padrão visto em Atos 2 reaparece em Atos 10:46. Quando o Espírito Santo desce sobre os gentios, eles começam a magnificar a Deus. O Pentecostes é, antes de tudo, uma celebração da soberania e da glória de Deus, não uma plataforma para exibicionismo espiritual ou exibicionismo malandro, ou exibicionismo carnal, ou exibicionismo emocional. O Pentecostes, antes de tudo, é uma celebração da glória e da soberania de Deus. Em segundo lugar, segundo subponto, Pentecostes considera também o poder para testemunhar.
exatamente nesse cenário cronológico escatológico. A igreja é o agente de Deus, o povo escolhido por Deus nesta era iniciada no Pentecostes. E assim como Israel tinha a responsabilidade de apresentar Deus às nações, mas de maneira que as nações fossem convidadas a vir a Israel, a igreja tem essa responsabilidade de apresentar Deus às nações. Mas agora as nações não são convidadas a vir, a igreja é ordenada a ir às nações. Com essa perspectiva da urgência, porque se compreende que ela está vivendo os últimos dias. Portanto, o Pentecostes é um sinal escatológico, claro, mas ao lado disso é um sinal missionário. A igreja que vive os últimos dias, ela não pensa o seguinte: Jesus vai voltar e o que está acontecendo no mundo é resultado da profecia bíblica, as guerras, as doenças, as inimizades, eu não tenho nada o que fazer, vou esperar Jesus voltar. Essa não é a igreja pentecostal. A igreja pentecostal reconhece os últimos dias, reconhece sim um cumprimento profético, inclusive dos desastres sociais, naturais, políticos que estão ao seu redor, mas isso a impulsiona a ministrar. O Pentecostes, segundo a pregação de Pedro em Atos 2, é o marco inicial da era escatológica, pois ocorre antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso significa que a descida do Espírito Santo não apenas inaugurou a igreja, mas o tempo do fim. A igreja não recebeu o Espírito Santo para se isolar em comunidades fechadas, mas para ir ao mundo anunciando o evangelho com ousadia. Então, a igreja pentecostal é uma igreja escatológica, eu diria assim, que é ciente de que ela está vivendo os últimos dias, mas essa consciência da vivência dos últimos dias não é razão para ela reconhecer-se inútil em vista do que está acontecendo, mas é um chamado para ela reconhecer a urgência da sua natureza proclamadora e da ordem de Jesus e do poder que ela tem para este fim. Vamos ao nosso terceiro ponto: características do Pentecostes bíblico. E aqui nós vamos perceber, em primeiro lugar, que o Pentecostes bíblico é uma experiência específica, e aqui nós vamos reconhecer a nossa identidade confessional, teológica, pentecostal clássica, que não assimila o derramamento do Espírito Santo como a obra da regeneração, mas distingue. A obra da regeneração é uma coisa, o derramamento, o batismo no Espírito Santo é outra coisa, e nós vamos reconhecer aqui também o Pentecostes bíblico como uma experiência definida e contínua. Sobre o primeiro subponto, uma experiência específica, nós vamos reconhecer logo o que é uma das características definidoras da crença, do aspecto confessional das Assembleias de Deus, portanto, dos que eu diria, abrigam, vivem a fé em Cristo sob essa perspectiva teológica pentecostal. Pentecostes é visto como uma experiência. Vamos ser mais claros, o batismo no Espírito Santo é visto como uma experiência distinta da salvação. O relato de Atos 2 nos mostra que o batismo no Espírito Santo é uma experiência específica posterior à regeneração. No trimestre passado, nós vimos isso aqui. Os quase 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo já eram crentes regenerados. Inclusive, Jesus tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, que nós cremos ter sido o momento em que eles recebem a nova vida. Jesus já tinha dito que eles já tinham sido lavados pela palavra, ou seja, nós estamos falando de pessoas que são regeneradas, que experimentaram a salvação. O que acontece em Atos 2 não é uma obra
da salvação, não é uma bênção da regeneração, é uma experiência distinta da salvação. O batismo no Espírito Santo é uma dotação de poder para capacitar os crentes ao testemunho eficaz e vida santa, distinta da salvação, embora alicerçada nela. Ou seja, quem recebe o Espírito Santo como revestimento de poder é porque já passou pela experiência da regeneração. Muito embora sejam obras distintas, nós não podemos separá-las, elas são diferentes, não excludentes, uma não exclui a outra, mas na verdade elas são essenciais para a compreensão do verdadeiro significado do batismo com o Espírito Santo. E nós, de maneira histórica, compreendemos assim, inclusive como herança do que nós reconhecemos como uma tradição wesleyana teológica que chamava esse batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Ou seja, a primeira bênção era a bênção da regeneração, a segunda bênção era a bênção do revestimento de poder. Isso foi teologicamente, historicamente, moldando o movimento pentecostal, que se reconhece clássico, entre outras coisas, por reconhecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Regeneração é uma obra do Espírito, e o que sucede em Atos 2 é uma obra do Espírito, mas uma obra distinta, é uma dotação de poder. Segundo subponto, uma experiência definida e contínua. É definida por quê? Porque nós reconhecemos quem é batizado com o Espírito Santo com uma definição, ou seja, evidência do falar em línguas. Nós não ficamos assim procurando de maneira vaga, como quem não sabe muito o que é, fazendo levantamento de informações, cruzando informações, pedindo conselhos para definir se alguém é batizado com o Espírito Santo ou não. É uma obra definida, é uma experiência definida. Definida como? Com falar em línguas. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Porque o batismo com o Espírito Santo, Pentecostes, né, fazendo, eu diria assim, uso da palavra Pentecostes nesse sentido, é uma obra definida, porque, de maneira muito clara, a experiência do batismo com o Espírito Santo pode ser definida com uma coisa muito clara: falar em línguas. Falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito. Então fala, não recebeu. Fala, recebeu. E o fato de falar em línguas precisa ser considerado como uma evidência inicial. Não é a evidência, não é a experiência, é evidência e inicial. Ou seja, nós precisamos reconhecer que também o batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes, ele vai gerando alguns frutos ao longo da jornada cristã. Não é que alguém vai sendo batizado, ou é batizado ou não é. Mas batizado com o Espírito Santo, essa pessoa vai demonstrando certo tipo de aumento de disposição para fazer a obra, certo tipo de disposição para a oração. Ao longo da vida, ela vai sendo impactada por esse derramamento do Espírito Santo de maneira positiva. Por isso nós podemos falar de continuidade. O batismo no Espírito Santo, uma experiência de capacitação espiritual que produz transformação ao longo do tempo, dons espirituais operantes, ousadia para o testemunho cristão. Embora falar em línguas seja a evidência inicial, a verdadeira marca é uma vida cheia dos frutos do Espírito. Terceiro lugar, terceiro subponto, as línguas e o amor. E aqui nós vamos reconhecer que nós precisamos colocar as línguas no seu devido lugar e não nos tornarmos idólatras das línguas. Nós precisamos ir com cuidado. As línguas são uma evidência inicial, as línguas fazem parte da adoração, né? As pessoas magnificaram a Deus através das línguas. Paulo disse que quem ora em línguas ora bem, ou seja, é um instrumento para adoração, mas é isso.
é uma evidência, um sinal, é um instrumento, não é a bênção em si. Ela não tem um poder em si mesma. A língua, o batismo com o Espírito Santo precisa ser acompanhado de uma vida cristã que tenha virtudes que correspondam a uma nova vida. A evidência física inicial, ou o sinal do batismo do Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria, um amor efetuoso que evidenciaram o batismo com o Espírito Santo. O amor derramado pelo Espírito em nossos corações revela que o batismo do Espírito Santo não é apenas uma experiência, mas o início de uma jornada de transformação e maturidade espiritual. Mas também nós não podemos, como os reformados, dizer que não, o verdadeiro batismo do Espírito Santo não é esse negócio de falar em línguas. Na verdade, é o amor, é a misericórdia, é a alegria, é você se apresentar ou ter as emoções de um salvo. Nós não desconsideramos, né, que essas coisas são virtuosas e fazem parte do caráter do salvo. Mas essa é outra obra do Espírito Santo, que não deve ser separada das línguas, mas não é. Não deve ser separada do batismo com o Espírito Santo, mas não é o batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo deve amar, perdoar, viver em comunhão, logicamente. Mas uma coisa não é outra. Então, senhoras e senhores, nós damos início aos nossos estudos do terceiro trimestre de 2025 com essa lição preciosa que traz para a gente, entre outras coisas, bases, princípios, verdades que, na verdade, são fundamentos daquilo que reconhecemos como teologia pentecostal, nos reconhecendo do ponto de vista confessional, assembleiando, e é sempre uma oportunidade muito preciosa nós lembrarmos disso, principalmente nesta época de avanço neopentecostal e de uma falta ou de uma indisposição dos adversários da fé de reconhecerem a distinção entre o que é neopentecostal e o que é pentecostal, colocando inclusive o que é pentecostal nesse grupo, nessa categoria extremamente pejorativa neopentecostal. Essa será certamente uma lição que vai nos enriquecer muito. Deus te abençoe hoje e sempre.